Estado gigante, Estado provedor, Estado que assume as responsabilidades do povo. É justo? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre o Estado, esse Estado coletivista, esse Estado agigantado, esta realidade que tem atravancado, atrasado, interferido na sociedade. Temos de fato que olhar para esse Estado como um monstro e como uma entidade que quer se colocar no lugar de Deus. E nós não podemos aceitar essa situação. Sobretudo os cristãos. Os cristãos eles precisam olhar para esse Estado monstruoso e rejeitá-lo com todas as suas forças, porque dentre tantas outras atitudes prejudiciais, uma delas é de que esse Estado quer se colocar no lugar de Deus. Só que para que haja a existência desse Estado, é necessário uma justificativa. E eu gostaria de destacar aqui 5 justificativas que utilizam para a existência desse Estado interventor, desse Estado gigante, desse Estado que nos destrói, e demonstrar que todas elas não passam de falácias, sofismas e mentiras, e que nós devemos lutar contra essas mentiras. A primeira delas é a afirmação de que o Estado é um contrato social. 2 teóricos que são bastante conhecidos, que defenderam essa proposta, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Hobbes ele propôs essa ideia para justificar um Estado agigantado, um Estado que era representado na pessoa do monarca. Esse monarca que tinha poder absoluto. E isso existia porque somente assim ele poderia organizar a sociedade. Então é aquela ideia de que a sociedade ela não é capaz de se organizar em muitas áreas. Ao mesmo tempo, por conta do homem ser lobo do homem, isso obviamente faria com que essa sociedade virasse o caos. Então é necessário um Estado interventor gigante que se meta em todas as áreas humanas para que essa sociedade possa caminhar com tranquilidade. Jean-Jacques Rousseau já ia por outro caminho. Ele dizia que o homem naturalmente era bom, mas o que corrompia o coração do homem era a propriedade privada. Então era necessário que ele abrisse mão dos seus direitos e dessa propriedade privada e entregasse a uma entidade que pudesse administrar. E essa entidade era nada mais, nada menos do que o próprio Estado. Vejam que essa afirmação do contrato social vem justificar e dar a falsa impressão de que a existência do Estado é vontade do povo. Estado, me refiro obviamente a esse Estado agigantado, interventor. O povo deseja isso. E a gente vai perceber situações que são risíveis. Por exemplo, a Coreia do Norte, o nome oficial daquele país é República Popular Democrática da Coreia. O termo popular e democrática são quase que sinônimos, dando a ideia de que o povo está ali representado naquele sistema ou naquele Estado. A China, do mesmo jeito. O nome da China é República Popular da China. A antiga Alemanha Oriental comunista se chamava República Democrática Alemã. Percebem? Utilizam o termo democracia e povo para dar essa falsa impressão de que a existência desta entidade maligna é vontade do povo. Mas nós sabemos que isto não é verdade. O Estado agigantado é uma imposição de cima para baixo. Não há consulta popular, não há absolutamente nada. O Estado apenas vai crescendo cada vez mais, até dirimir as liberdades, dirimir o direito de ir e vir, dirimir as ações humanas ou as ações das esferas sociais. Esse Estado, que deveria ser visto como uma esfera social ao lado de outras esferas sociais, independentes, soberanas em si, ele é visto como uma grande entidade que toma conta de todos, sendo isto, aspas, vontade do povo.
A segunda mentira é que a existência desse Estado agigantado é necessária porque favorece o povo. O povo é beneficiado. E nós sabemos que isto também não é verdade. Ao olharmos para a história, e até mesmo olhando para a realidade do Brasil, nós vamos descobrir que o Estado não está interessado em suprir as necessidades do povo. Embora ele diga isto. Qual é a intenção do Estado? É favorecer a si mesmo. O Estado, antes de olhar para o povo, olhar para os seus súditos, os seus filhos, ele olha para si mesmo. E aí ele vai implantar os seus interesses, aquilo que lhe beneficia. Todas as práticas de um Estado gigante, de um Estado interventor, todas as práticas sem exceção, primeiro, vêm favorecer a este Estado em detrimento do povo. Esta é a triste realidade que nós vivemos no Brasil já há muitas décadas. Essa é a realidade de muitos e muitos países que vivem esse Estado interventor. E aí, o povo, na falsa ilusão de que os políticos, de que a estrutura estatal existe para favorecê-los, não é isso que a história mostra. O Estado, ele se beneficia. Ele não beneficia o povo, mas ele usa o povo em benefício próprio. A terceira falácia que nós temos para justificar a existência desse Estado interventor é que esse Estado ele vai prover as necessidades do povo. Então, o Estado ele é obrigado a nos dar educação, o Estado ele é obrigado a nos dar saúde, o Estado ele é obrigado a nos dar habitação, o Estado ele é obrigado a melhorar a infraestrutura da cidade com asfaltamento, com praças. O Estado ele é responsável para asfaltar as rodovias estaduais ou federais ou até rodovias internacionais. Ele é responsável. O Estado deve fazer isso. Isso é uma falácia. O Estado não deve fazer nada disto que eu mencionei. Aliás, se você acha que o Estado é obrigado a dar saúde para você, se você acha que o Estado é obrigado a prover educação, a dar habitação, a asfaltar a rua da sua casa, você já foi cooptado por esta falácia. O Estado ele não existe para prover a necessidade de quem quer que seja. Ele não pode fazer isso. Edmundo Burke, que é um dos pais do conservadorismo, quando indagado acerca de calamidades, ele respondeu, no caso de calamidades, ainda que sejam profundas, o Estado não pode intervir, o Estado não pode auxiliar os flagelados. Esse auxílio deve vir da sociedade que, embasada em sentimentos cristãos, vai agir com atos de misericórdia. O Estado não pode e não deve fazer nada. Isso significa dizer que mesmo em catástrofes como terremotos, maremotos, barragens que arrebentam e a população toda fica à mercê da miséria, ainda assim o Estado não deveria intervir. Quem deveria intervir era a própria sociedade, conscientizada por um coração misericordioso. O quarto elemento ou a quarta afirmação mentirosa acerca do Estado é que muitos dizem que esse Estado agigantado, ele de alguma maneira vai combater a corrupção. Ou seja, é necessário um Estado forte, interventor, que interfira na vida das pessoas, porque aí então, por meio da burocracia pesada, esse Estado vai, obviamente, controlar a corrupção. E nós sabemos que é exatamente o oposto. Quanto mais Estado, mais corrupção. Quanto maior o Estado, mais roubo, mais ladruagem. O Estado gigante, ele é absolutamente corrupto. Nós podemos perceber isso nos países comunistas ou socialistas. Nós temos ali os amigos do partido e os que estão subalternos do partido. Os amigos do partido e os amigos do Estado são riquíssimos. Não é à toa que, na queda da União Soviética,
descobriram-se ali vários milionários russos. Como assim? Como numa república dita popular havia então os milionários? Ao olharmos para esses países onde o Estado se agiganta cada vez mais, como a Venezuela. A Venezuela possui um núcleo pequeno que inclui militares e civis que são riquíssimos, são milionários, enquanto o povo padece fome e miséria. Se nós queremos diminuir a corrupção, nós temos que diminuir o Estado. Temos que minimizar a sua existência. Quanto menos Estado, menos corrupção. Quanto mais Estado, mais corrupção. A gente precisa entender isto. A gente precisa acordar para essa situação. E, obviamente, não mais aceitar estas falácias que são colocadas sobre nós. E por último, existe a afirmação de que o Estado, esse Estado interventor, gigante, provedor, que advém de um contrato social, que favorece o povo, esse Estado, ele é necessário, ele é a solução para as injustiças sociais. Primeiro ponto é que essa expressão justiça social é esvaziada de sentido. O que é injustiça social? Isso não existe. Não existe uma injustiça etérea, não existe uma injustiça que venha abarcar toda a sociedade. Isso não existe. Existem injustiças pontuais dentro da sociedade. Injustiças importantes que precisam ser tratadas como crime. Não estou aqui minimizando, não. Mas o que eu quero dizer é que o termo injustiça social não traz sentido algum. Mas por causa dessa expressão falaciosa, muitos dizem que é necessário o Estado para que ele venha dirimir essas injustiças sociais. E aí coloca o Estado como solução. Não, meus caros, o Estado não é a solução. Como muito bem disse Ronald Reagan, o Estado é o problema. Ele é o problema da sociedade. Ele é responsável pela maioria do povo que vive na miséria. E as pessoas não entendem isto. Como eu falei em pontos anteriores, o Estado visa apenas os seus interesses. Somente os amigos do Estado enriquecem. Somente os filhos daqueles que compõem o partido dominante e que compõem esse Estado enriquecem. O Estado, quando ele é interventor, ele é um câncer que não traz cura, mas traz a destruição. E é triste nós percebermos que diante desta realidade, desta afirmação que se liga ao referente, é triste ver muitos cristãos defendendo esse estado de coisas. É triste ver cristãos que defendem esse estado que deve intervir, esse estado que deve intervir nos voos que fazemos em aviões, deve intervir na comida que comemos, deve intervir na educação, deve intervir na habitação, deve intervir na saúde. E o que isso resulta? Resulta em impostos que esmagam a sociedade, impostos que se tornam injustos, porque o Estado retira do povo dinheiro para manter o seu tamanho gigante, a sua atuação ilegítima. Nós cristãos, nós sabemos exatamente como deve ser o Estado. Um Estado minúsculo, mínimo, que venha, obviamente, trazer a paz entre as esferas sociais. Quanto a esse assunto específico, eu quero falar em outro vídeo. Mas nesse, ficamos por aqui. Lembre-se, sobretudo você que é cristão, não defenda esse Estado gigante e interventor. Precisamos, ao contrário, conscientizar as pessoas de que esse Estado precisa ser diminuído urgentemente se queremos uma nação de paz, se queremos uma nação minimamente justa nas suas liberdades e nas suas atuações. E por último, precisamos compreender que não é o Estado, mas é o Senhor Deus. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é o único que pode interferir com legitimidade.
Ele é o único que em todos os seus atos nós percebemos a justiça. Ele é aquele que pode nos auxiliar nas situações difíceis. Deus, que domina sobre tudo e sobre todos, é o único poder legítimo acima de tudo na sociedade. Que tenhamos esta percepção, que tenhamos este pensamento. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, por favor, de se inscrever. Isso é importante para o canal. Também dar um like e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito. Você que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ajude-nos. Venha fazer parte dessa empreitada para que os nossos vídeos possam ser divulgados por aí afora. E uma outra coisa também, você nos comentários, por favor, comente e também peça novos assuntos. Dê sugestões, isso é muito importante para que o canal ele possa ter um certo dinamismo, né? Porque às vezes há um assunto que escapa da minha mente, mas que é um assunto que muita gente gostaria de ouvir. Coloque ali, coloque lá nos comentários, por favor. E certamente vamos caminhar juntos. E até a próxima.